Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Bora para mais uma matéria de avaliação aqui no YouTube do Comprecar TV comigo, Jorge Augusto. E olha só, temos aqui a oportunidade de avaliar um recente lançamento da Renault no mercado brasileiro. Estamos falando aqui do novo Kwid, apresentado no final de janeiro. Como a gente sabe, isso aqui é uma atualização de meia-vida do modelo. Portanto, tiveram melhorias, mas a estrutura principal do carro ainda é a mesma. Mas agora a gente quer saber, e aí, ficaram boas essas melhorias? Vamos ver agora nesse vídeo. É claro que aqui não se trata de uma nova geração do Renault Kwid, e sim uma atualização do produto, até para ele ficar um pouco mais competitivo no mercado, você ter aí um visual mais moderno e até mesmo incorporar novas tecnologias. Mas do ponto de vista estrutural, quando a gente fala, por exemplo, de entre-eixos, porte do carro, recursos técnicos mais profundos, o carro continua sendo aquele que a gente já conhece. Mas é bem verdade que a Renault fez melhorias principalmente do ponto de vista tecnológico. As principais mudanças estéticas que a gente observa aí no Kwid estão concentradas aqui na parte da frente. Aliás, ele ficou com um visual bem mais imponente. Isso a gente não tira o mérito da Renault. E ela fez aqui um jogo diferente de coisas. Para começar, o carro ganhou, aqui como vocês estão vendo, esta iluminação em LED que ao mesmo tempo é a luz de rodagem diurna, aquela que se acende sempre que o motor está ligado e todos os outros conjuntos estão apagados, e também a assinatura da lanterna, que é quando você liga o farol, então ela continua acesa só que um pouco mais fraco. Atrás dessa luz de rodagem, você tem ali a luz de pisca, que é do tipo incandescente. Inclusive ela tem um refletor bem grande. Então quando você dá pisca, ele apaga o DRL ou a luz de lanterna para que o pisca possa ficar mais destacado. No momento que você desliga o pisca, volta à função que estava anteriormente. E o farol? Bom, o farol passou aqui para baixo. Então aqui você tem um refletor de farol baixo e outro refletor para o farol alto. Agora, pouca gente percebeu, mas a gente aqui no canal notou bem isso. O antigo Kwid, dependendo da versão, tinha o farol auxiliar dianteiro. E cadê o farol auxiliar dianteiro agora? Pois bem, a Renault suprimiu essa função. Mas ainda que ela tenha suprimido, novamente os mais atentos vão notar que você tem essa parte cega aqui. Possivelmente, em alguma atualização, eles tragam de novo o farol auxiliar dianteiro. De toda forma, apesar da melhoria de iluminação e segurança aqui na parte superior com o DRL, faltou o farol auxiliar. Aqui sob o capô, a Renault fez uma série de melhorias. E eu já vou destacar aí, ó, presença da manta acústica para o sindicato não ficar reclamando. Pois bem, o motor aqui é o mesmo que a gente já conhecia aí, digamos, no modelo anterior do Kwid. Continua sendo 1.0 litros, 3 cilindros, sistema de injeção indireto de combustível e 4 válvulas por cilindro. E o código continua também o mesmo, B4D. Entretanto, a gente já consegue ver algumas outras melhorias, como por exemplo, este reservatório aqui. Agora, ele é exclusivamente para a água do limpador de para-brisa. E eu estou destacando isso porque no modelo anterior do Kwid, esse reservatório era dividido. Metade dele era água e a outra metade era a gasolina, utilizada para a partida quando o motor estava com 100% de etanol e a temperatura muito baixa, era usada a gasolina. Agora o motor passa a ter um sistema de aquecimento do combustível, eliminando assim, portanto, a necessidade do reservatório de gasolina. Dois detalhes merecem ser destacados aqui nesse motor. Primeiro, a captação de ar. É este tubo aqui. Como vocês estão vendo, a captação de ar está na parte mais alta do motor. Assim, se eventualmente você tiver que passar num pequeno alagamento, a chance do calço hidráulico ou do pré-calço hidráulico é muito menor, porque a captação fica bem aqui em cima. A gente já viu vários outros carros, às vezes até de categoria mais premium, que a captação fica sendo mais embaixo e isso acaba atrapalhando. E outro recurso interessante é a tampa de óleo, já com a vareta incorporada. Isso elimina peças do motor e deixa a manutenção mais fácil. A Renault também mexeu na ECU do carro, ou seja, na central eletrônica. Por conta disso, ele ganhou um pouquinho de potência. Olha só, antes o motor tinha 66 cavalos de potência máxima na gasolina e 70 no etanol, obtidos aí a 5.500 rotações por minuto. Agora,
A potência máxima subiu para 68 e 71 cavalos, respectivamente, na mesma rotação. O torque máximo antes era de 9,4 kgfm na gasolina, obtido aí a 4.250 rotações por minuto, e 9,8 no etanol. Agora o torque máximo é de 9,4 na gasolina e 10 kgfm no etanol, também na mesma rotação. Ou seja, a reprogramação da central eletrônica deixou o carro um pouquinho mais disposto. Agora, pessoal, tem até informação às vezes errada aí no mercado. Muita gente acha que essa potência maior, esse aumento de torque, se dá pelo fato de alguns dizerem que agora este motor tem comando variável. Isso não é verdade. Aliás, nós mesmos estávamos esperando que a Renault colocasse neste carro o motor do Sandero, que sim, ali você tem o sistema de comando variável. A Renault não fez isso. Ela fez melhorias aqui no carro, mas o carro continua tendo comando fixo, tanto de admissão quanto de exaustão. E para ajudar na economia de combustível, a Renault também fez uma melhoria aqui no alternador. Mas como correlação, eu vou lembrar aí da direção com assistência elétrica. Eu já expliquei várias vezes que direção com assistência elétrica é melhor. Por quê? Você não tem ali a bomba da direção pendurada no motor. Então ela está pendurada na bateria, dessa forma ela não rouba potência mecânica e ajuda a reduzir o consumo. O alternador é a situação mais ou menos parecida, porque ele também fica pendurado no motor, roubando potência mecânica do motor e com isso aumentando o consumo. Entretanto, agora existem vários carros com alternadores inteligentes, que é o caso do novo Kwid. Então, antigamente, os alternadores ficavam permanentemente pendurados. Deu partida no motor, ele está gerando uma resistência, aumentando o consumo para quê? Para gerar energia para a bateria. Nos carros mais novos e no caso do Kwid agora, você tem um alternador que ele entende quando você está acelerando o carro ou que você precisa de mais potência. Nesse caso, ele não gera resistência ao motor, ele não carrega a bateria, ele fica lá neutro, morto. No momento em que você tira o pé do acelerador e o carro começa a desacelerar, o que ele faz? Ele atraca o alternador para usar justamente essa desaceleração para fazer a carga da bateria. Com isso, você economiza combustível e melhora o rendimento. Então agora, o Renault Kwid tem um alternador inteligente que acaba ajudando na economia de combustível. Outra tecnologia que a Renault incluiu aqui no Kwid é o sistema Start-Stop. De cara, eu já aviso vocês, não confundam o sistema Start-Stop com aquela situação de carros que tem chave presencial e um botãozinho para você ligar e desligar o motor. Isso não é Start-Stop. Start-Stop é o sistema que quando você está dirigindo o carro, você faz uma parada momentânea no trânsito, num cruzamento ou em algum lugar, ele desliga momentaneamente o motor e no momento que você pisa na embreagem para sair com o carro, ele religa o motor. Esse é o Start-Stop, que também está aqui para poder ajudar na economia de combustível. Outra coisa que a Renault fez foi a inclusão de pneus com baixa resistência ao rolamento. O pessoal conhece isso como pneus verdes. Evidentemente que o pneu não é verde, né? O pneu é preto. Apenas ele tem compostos diferentes na estrutura do pneu, onde que o pneu, ao rodar, ele perde menos energia. E isso também ajuda na economia geral do conjunto. Todas essas soluções fizeram o carro ficar um pouquinho mais econômico. Começando pela gasolina e usando os números do Inmetro. Olha só, dentro da cidade, o carro anterior fazia 14,9 km por litro, e agora o Inmetro informa 15,3. Na rodovia era 15,6, passou a 15,7, diferença pequena. Falando agora de etanol, na cidade era 10,3 km por litro, passou para 10,8. Então aqui no etanol a gente consegue ver uma melhoria mais expressiva. E na rodovia era de 10,8 km por litro, passou a 11 km por litro. Mas nem tudo são rosas aí nas melhorias que a Renault fez aqui para economizar combustível. E eu vou destacar o sistema Start-Stop, que pode parecer muito bom na teoria, mas na prática tem lá os seus problemas. Começando pelo fato do motor de arranque ter que ter alterações para esse ciclo maior de partidas e também a troca do tipo da bateria de 12 volts. Existem 3 tipos de baterias ácidas. Tem a SLI, que é a mais convencional e também mais barata. Depois, você tem a bateria EFB, que inclusive é a que está sendo utilizada nesse carro.
É uma bateria mais consistente para esse ciclo de partidas, porém ela é mais cara. E tem mais um terceiro tipo que ainda consegue ser mais caro, aí você consegue encontrar geralmente em carros de alta gama, que é o padrão AGM. Pois bem, essa daqui que é o EFB, que é o Enhanced Fluid Battery, ela é efetivamente mais cara que a bateria SLI. E aí na hora de você trocar a bateria, o que acaba acontecendo? Você paga por uma bateria mais cara. E nem sempre, dependendo do modelo da bateria, você acha com muita facilidade esse padrão EFB. Outro problema do start-stop, né? Porque quando você desliga o motor, para de funcionar, entre outras coisas, o sistema de ar-condicionado. E aí? Se você está numa região muito quente do Brasil, que todo ano é quente, como por exemplo Nordeste, Centro-Oeste ou até mesmo outras regiões durante o verão, o que acaba acontecendo? Nessa parada rápida, o ar-condicionado para de funcionar e o carro começa a esquentar. Aqui nós não temos aquele super sistema de ar-condicionado que tem aquela reserva para manter o carro fresco enquanto o motor está desligado. Moral da história, o interior do carro vai aquecer de forma bastante rápida. E ainda tem mais coisa, se você tiver naquela chuva, que geralmente você tem aquela situação de embaçar, você está usando o ar-condicionado para não embaçar, quando desliga o motor e o ar-condicionado corta, o carro começa a embaçar. Então, na prática, esse start-stop só funciona bem mesmo quando a temperatura está amena, não está chovendo ou em regiões mais frescas, porque em outras situações você não vai conseguir usar isso aí direito. Aí tem até aquele botãozinho dentro do carro para você desligar o sistema. E a gente sabe que tem muita gente que compra o carro, não gosta desse sistema e já manda em alguma autoelétrica ou alguém que sabe fazer programação de injeção eletrônica para cancelar esse sistema de start-stop. Então a montadora põe por questões de legislação, mas é um recurso que na prática não funciona muito bem. Quando a gente olha o carro aqui pelo lado, vocês percebem que praticamente não existem alterações em relação ao Kwid que a gente já conhecia. Mas isso não tira o mérito dele ter uma importante característica que permita ao veículo superar com um pouquinho mais de tranquilidades os nossos obstáculos do cotidiano, lombadas, valetas, buracos. Mesmo que o departamento de marketing da Renault goste de aplicar aquele somebody love, né, SUV dos compactos, porque pessoal, isso aqui não é, nunca foi e jamais será um SUV. Isso aqui é um subcompacto que tem uma, digamos assim, estrutura um pouquinho mais alta por conta de uma suspensão também mais alta. E isso aí proporciona uma boa mobilidade, longe de ser um SUV, mas é uma característica positiva. Olha só, segundo a Renault, esse carro tem 18,5 centímetros de altura livre em relação ao solo. O que eu nunca consegui descobrir com a Renault é se essa altura é do centro do carro em relação ao chão ou do ponto mais baixo em relação ao chão. Eu ainda vou continuar tentando descobrir isso com a Renault. De toda forma, esse número é bem interessante. E outros dois números que merecem destaque. Ângulo de entrada lá na frente, 24,1 graus. E ângulo de saída aqui atrás de 41,7 graus. Às vezes, existem picapes que não têm esses números. Portanto, a gente não pode tirar o mérito que essa característica do Kwid ajuda e ajuda bastante na aventura urbana. Aqui atrás, olha só, as mudanças são bem sutis. Estruturalmente, é o mesmo carro que a gente já conhecia. Entretanto, temos aí, por exemplo, um novo desenho de para-choques. Outra coisa que mudou foi levemente a lanterna. Como vocês estão vendo, a iluminação apenas da lanterna agora é feita em LED. Mas luz de freio, luz de pisca e luz de ré continuam sendo incandescentes. Essa versão que a gente está testando tem também aqui a câmera de ré, que vai posicionada aqui no centro do símbolo da Renault. Mas uma coisa que continua me incomodando no Kwid é a impossibilidade de você abrir a tampa do porta-malas por um comando, seja aqui na tampa ou nesta posição. Aliás, até teria o lugar para você colocar o botão, mas a Renault não colocou essa opção. Então assim, para você abrir o porta-malas, ou você usa aqui a chave de telecomando para fazer o desbloqueio, ou um botão lá dentro do carro do lado esquerdo. O compartimento do porta-malas merece elogio na questão do espaço. São 290 litros. Pessoal, tem muito hatchback compacto ou médio que não oferece essa capacidade. Nesse ponto, parabéns para o Kwid. Aliás, esse número já vem do modelo anterior. Entretanto, vão aqui algumas críticas. Por quê? Essa aqui, que é uma versão já bastante completa, ela não tem a possibilidade ali de um banco bipartido. Então, ou você rebate tudo ou você não rebate nada.
Outro detalhe, nenhuma luzinha para o compartimento. Então, se estiver num lugar bem escuro e tiver que abrir o porta-malas e procurar alguma coisa, ou vai ser a lanterna do celular ou uma outra lanterna, porque não tem iluminação. E por fim, aí é uma bronca que eu tenho, não só com a Renault, mas várias outras montadoras. Por que não moldar pelo menos 1 ou 2 ganchinhos aí na parte traseira, para quando você vai no supermercado pendurar lá as sacolinhas, elas não ficarem rolando no compartimento? Poxa, pessoal, não custa nada fazer essa moldagem ali nos painéis laterais. Então, como a gente pode ver, apesar do bom espaço, faltam aí pequenos recursos que não fariam tanta diferença assim para a montadora, mas seriam muito bem-vindos para o usuário. Mas tem um importante elogio que eu preciso fazer aqui à Renault. Porta-malas de 290 litros e mesmo assim, olha só, quando a gente levanta aqui o piso do porta-malas para ver o step, temos aqui a verdadeira quinta roda. Por que eu digo isso? Porque o step tem exatamente as mesmas características do pneu de rodagem. Então é um pneu 1,65 de largura, perfil 70, aro 14 polegadas com uma roda de aço. Alguns devem falar, mas esse carro tem roda de aço? Tem. Ele tem uma calota que é bem bonita e que não parece calota, mas é uma roda de aço. Assim, quando você usa o pneu do step, você tem 0 de alteração na dirigibilidade. Aí você consegue terminar aí a viagem ou seu deslocamento com bastante tranquilidade usando o pneu de step e também na hora de colocar o pneu furado aqui dentro, não vai comprometer em nada. Então aí a Renault merece um grande elogio. No ponto construtivo, o Kwid continua sendo aquele carro que a gente já conhecia. O entre-eixos continua com 2,42 m, o modelo continua com freio a disco dianteiro e tambor traseiro, e a suspensão aqui na frente é independente do tipo McPherson e lá atrás semi-independente com eixo de torção. E como é que é aqui dentro? Vou começar pelo acabamento de porta. E aí a gente tem plástico de cima a baixo, nenhuma região alcochoada ou suave ao toque. O que muda aqui é a forma como o plástico foi texturizado. Então ele tem uma textura aqui e outra aqui, mas é plástico em tudo. Pelo menos a gente tem um bom espaço ali para guardar várias coisas, inclusive uma posição específica para garrafinha e lata. O que a gente tem de diferente é essa maçaneta aqui que tem esse acabamento cromado, né? Na verdade é um tratamento em cima do plástico, e também este outro detalhe aqui que lembra preto piano, mas tudo plástico. Partindo aqui para a posição do motorista, olha só, ajuste quase não tem, né? Então o volante é posição fixa, o banco só vai para frente e para trás e tem um ajuste de encosto, não tem ajuste de altura. Então eu já vou dizer que algumas pessoas não vão conseguir encontrar aquela posição mais ideal para dirigir o carro, mas é um carro de entrada, né? Saída de ar a gente vê um conjunto bem simples aqui, mas pelo menos é funcional, você consegue direcionar bem o ar. Aqui na lateral a gente encontra ainda o controle elétrico dos espelhos, o botão para abrir o porta-malas e a novidade, né, que aqui tem um botão que serve justamente para você poder ligar e desligar aí o sistema de start-stop. De resto, a gente vê um conjunto bem simplificado. Aqui atrás é o que a gente já conhecia do outro Kwid, né? Pois bem, o banco dianteiro ajustado de uma forma confortável para mim. O que a gente observa com esses 2,42 no entre-eixos? Ó, meu joelho está praticamente encostado aqui no banco, né? Eu tenho praticamente um dedo de distância. Movimentação de pés, eu vou dizer para vocês, é bem restrita aqui, não tem muito espaço não, né? E não temos nada aqui atrás, pessoal. Não tem alcinha, não tem iluminação, não tem nada vezes nada. Até mesmo aqui na porta não tem espaço para guardar as coisas. E o vidro traseiro é na base da alavanca tradicional. Ou seja, quando a gente compara com subcompactos, esse carro tem a vantagem de ter um pouquinho mais de espaço aqui. Até dá para levar 3 pessoas, mas não é para viajar. É para levar do ponto A ao ponto B num deslocamento urbano e olhe lá. Parte boa é que ele ainda tem uma altura interessante em relação ao teto para a cabeça, mas longe da gente poder chamar esse banco traseiro aqui de confortável. Antes da gente dirigir, algumas considerações. Chave aqui do tipo canivete para você poder dar a partida aqui no veículo. Como você vê, não precisa pisar em nenhum pedal, né? Tem carro que você precisa pisar no pedal de embreagem para dar partida. Aqui não tem esse sistema de segurança. Em favor ao Kwid, eu vou destacar que o cinto de segurança aqui tem ajuste de altura, né? Então, apesar de você não ter ajuste de altura no banco e nenhum ajuste de volante, pelo menos o cinto, né? Bom, tem algumas considerações importantes que a gente precisa fazer. Eu vou começar falando aqui deste painel, que pode até parecer bonitinho, né? Até para quem chegou e viu pela primeira vez, acha interessante esses LEDs,
mas eu acho absolutamente não funcional e extremamente impreciso. Por quê? Bom, ali no marcador de combustível, a gente tem 6 LEDs para mostrar a indicação do tanque. Absolutamente ineficiente, né? Porque quando o carro está na reserva, vai acender o LED vermelho. E aí você não tem noção de quanto que realmente você tem de autonomia no tanque, né? Outra coisa, o marcador de temperatura, né? Tem 3 LEDs, né? 1, 2 e 3, e o 3 é quente. Então você também não tem precisão de como está a temperatura do motor. E por fim, o contagiros aqui, que em barra gráfica pode até impressionar, mas também novamente absolutamente impreciso, né? Porque se ele vai até 6.000, tem 12 LEDs. Então ali você tem ou 500 rotações, ou 1.000, ou 1.500, ou 2.000. Então assim, é bonitinho para chamar a atenção, mas definitivamente não tem nada de funcional. O painel tem um velocímetro digital, isso eu acho interessante. E também tem um computador de bordo, que você põe o dedão aqui no meio do painel para acessar as funções aí do computador de bordo, né? Trip A, Trip B, autonomia, olha que legal, autonomia marcando 0. Então a gente está tendo um problema no computador de bordo aqui desse carro, porque o carro não está sem combustível, né? Tá só com 4 tracinhos em vez de 6. Então infelizmente a gente consegue ver que o computador de bordo desse carro aqui não está confiável para a gente poder fazer medições. O fato legal aqui é que agora ele tem um medidor de pressão dos pneus, mas não é aquela medição individual, né? Ele é baseado no programa de estabilidade, que também é uma novidade nesse carro, que se algum pneu tiver vazio, o programa de estabilidade vai conseguir identificar e vai informar isso para você. Bom, para alguns pode ter ficado bonitinho, mas eu definitivamente, entre ter isso aqui e ter ponteiros, eu sou partidário muito mais de ter ponteiros. Falando um pouquinho aqui do meio do carro, alavanca de freio de mão convencional, alavanca do câmbio manual de 5 marchas. E eu gostei do espaço que a Renault colocou aqui à frente da alavanca, né? Porque olha, você consegue, por exemplo, colocar aqui uma carteira nesse espaço, ela encaixa direitinho. E também tem ali um porta-copos ou porta-latas, que também serve de porta-objetos, ou até mesmo um bom espaço para você colocar aqui o seu smartphone, né? Outra coisa interessante, tomada 12 volts e a gente consegue ver ali a entrada USB e a entrada P2, que ficou numa posição muito melhor, né? Então se você for usar o smartphone, você pode colocar ele aqui, passar o cabo, e ele vai ficar numa forma muito mais prática, né? Do que o que a gente já viu em vários outros carros da Renault, que antes essa porta USB ficava aqui, na parte superior da central multimídia, e quando você colocava o cabo ficava aquela coisa horrível, pendurada aí pelo carro. Então isso aí eu vou dar os parabéns porque melhorou. O ar-condicionado, ele é totalmente manual, não tem nada de diferente. A gente também tem aqui alguns botões, o desembaçador do vidro traseiro, o trancamento das portas, a luz de pisca e o controle dos vidros, somente dianteiros, né? A gente vê que é uma economia, né? Afinal de contas é a proposta do carro ser econômico. Então, 2 botões, os 2 vidros. Assim, obviamente você não tem que ter, por exemplo, 2 botões aqui desse lado para controlar o motorista e o passageiro e mais um do outro, além de economizar fio no carro, né? Então é uma solução de um veículo econômico. Por fim, temos aqui a central multimídia, que é a Media Evolution, que a gente já viu em vários outros carros da Renault, tá? Então assim, já vimos essa central aí em Sandero, em Logan, em Duster antigo, em Captur, ou seja, uma central já bastante conhecida aí da Renault, onde ela foi simplificada, porque lá no passado era mídia nave, então ela tinha GPS embarcado, mas para ficar mais barato, não ter que colocar a licença do GPS, virou Media Evolution. Então ela tem integração Android Auto e Apple CarPlay somente com fio e tem as configurações bem básicas, né? Então você tem aqui um botãozinho para deixar a tela praticamente desligada, não desliga tudo porque continua mostrando ali a temperatura externa, o horário e a estação que você está utilizando. Você tem aqui configuração do telefone quando o telefone está conectado por Bluetooth ou pelo cabo. Você tem configurações diversas aí do sistema de som, da conectividade, até mesmo algumas informações do próprio automóvel que você consegue configurar pela central. E tem esse Driving Eco que ajuda você a dirigir de forma mais econômica, dando aí 0 a 5 estrelas para aceleração, troca de marchas e antecipação. A gente já fez um vídeo explicando bem isso, numa matéria que a gente fez num Sandero. Então dá uma olhadinha lá que você vai entender como isso aí tudo funciona. Então basicamente é a mesma central. O que mudou aqui no Kwid é que agora ela está com a tela um pouquinho maior, né? Então tem um pouquinho melhor de leitura. Mas não tem nada de diferente para as outras centrais que a gente já viu aí em todos esses carros que eu tenho.
Bom, vamos lá pessoal, vamos fazer aqui a nossa manobra. Na hora que a gente engata a ré, esse carro está equipado com câmera de ré, né? Então a gente tem aí a linha de guia que não é dinâmica, mas ainda assim tem câmera de ré com linha de guia, parabéns. E você consegue ajustar aqui a cor, você consegue ajustar o contraste e o brilho, né? Para você ter uma imagem melhor ou até mesmo ligar e desligar a linha de guia. Então você tem aí informações interessantes, ainda que a imagem não seja aquela super resolução, mas está aí, né? O volante tem assistência elétrica, o que acaba sendo bastante leve. E a gente consegue ver que a câmera acaba ajudando. Detalhe, hein? Prestar atenção na câmera, porque o carro não tem sensor de estacionamento traseiro, né? Então se você não ficar bem atento na câmera, o que acontece? Vai acontecer aí uma pequena colisão. De toda forma, a câmera está aqui para ajudar. Bom, já que a Renault fala que isso aqui é o SUV dos compactos, a gente não concorda, né? Mas tem que superar bem lombada, valeta, buraco e tachão. Então vamos fazer aqui o nosso teste. Então vamos lá. Primeiro nos tachões. E olha, é um exemplo de conforto? Não. É um exemplo de isolamento acústico? Também não. Mas encarou os tachões com muita dignidade. Então a gente consegue ver que nesse sentido ele cumpre o papel, né? Cumpre a tarefa aí de conseguir ter uma boa mobilidade nesse tipo de situação. Vamos ver a lombada aqui a 30 por hora. A gente também espera que vá muito bem aqui. Vamos lá. Passou fácil, passou bem a primeira lombada. Então até aqui está cumprindo essa proposta da aventura urbana. Vamos ver a segunda lombada aqui a 30 por hora. Vamos lá. Também passou bem na segunda lombada. Não demonstrou aí fragilidade, não demonstrou nenhum tipo de situação onde o carro não agrade. Vamos ver a terceira lombada e o piso desnivelado. Vamos lá. Isolamento acústico deixa um pouquinho a desejar. Vamos ver a terceira lombada. Ó, passou bem, passou sem bater, sem raspar. Carro bastante... Tá indo muito bem nessa prova, né? E agora a quarta e última lombada, 30 por hora. Vamos lá? Para esse tipo de situação, não há o que discutir. O Kwid vai e vai muito bem aí no nosso solo lunar brasileiro. Na manobra de fim de rua, o carro já está alinhado aqui com a posição de guia. Vamos lá para o nosso ponto de referência. Virar todo o volante. Quase 2 voltas de volante. E aí a gente já vê que ele virou bem mais que os 90 graus, né? Olha, só agora que ele encostou o pneu na guia, então ele virou bastante aqui. Vou voltar aqui um pouquinho só para poder desvirar o volante com segurança. O volante aqui é leve, tá? Não há o que discutir. Então vamos lá. E olha, pessoal, possivelmente o carro do canal que menos espaço usou na manobra de fim de rua em relação a todos os outros carros que a gente testa. O Senão aqui, né? Tem só câmera de ré, não tem sensor de estacionamento, então se você estiver num lugar muito escuro pode ser um problema, e nenhum sensor na dianteira. Nada que um bom kit de acessórios não resolva. De toda forma, para manobrar o Kwid vai ser bem tranquilo, né? Porque você vai precisar de bem pouco espaço para fazer manobras e o volante é leve. Então, nesse ponto, no que diz respeito a espaço de manobra e encarar aí as dificuldades do piso brasileiro em buraco, valeta e lombada, nesse quesito, nesses dois quesitos, o Kwid manda muito bem. Vou aproveitar para falar como é dirigir um pouco o carro aqui no modo urbano. Nessa situação dentro de cidade que você tem velocidade mais baixa, eu vou dizer para vocês que esse conjunto de motor 1.0 aspirado, mais o câmbio manual de 5 marchas, vai atender, tá? Não tem nada que você precise de muito diferente nesse tipo de situação. O que não me agrada muito no Kwid é a falta de conforto que você tem ao volante, né? Além de você não ter muitos ajustes, aliás, pouquíssimos ajustes, tem uma situação aqui que o pé esquerdo, né, ele não fica numa posição confortável, né? Então você não tem um apoio de pé e você tem que ficar com a perna assim um pouquinho flexionada para conseguir apoiar o seu pé, porque não existe ali um espaço bem desenhado. Faz parte do caso desse carro ser um subcompacto, mas eu ainda acho que a Renault poderia ter usado alguma solução um pouquinho melhor ali, pelo menos para dar um pouco mais de conforto
em longos períodos de condução. Hora da gente pegar aqui estrada. Bom, nessa situação, pessoal, esse motor 1.0 até que continua atendendo bem, né? A gente vê que não tem aquela potência toda, mas para essas velocidades que você vai usar aí o carro até 60, 70, 80 por hora, ele vai atender bem. O ponto aqui é que a falta de um melhor isolamento acústico também incomoda. Afinal de contas, quando você sobe um pouco mais o giro, você percebe bem o barulho do motor aqui dentro. Então vamos tentar aqui a velocidade em função de rotação. Eu estou em quarta marcha, quase 100 por hora, só que esse conta-giros absolutamente impreciso diz que eu estou a 4.000 giros, né? Vamos acelerar aqui para 120, porque se for em quinta marcha você fica sem força no conjunto. 120 eu coloco aqui quinta marcha, ele diz que eu estou a 4.000 giros, então uma ampla faixa de velocidade que eu vou acelerar ou diminuir, ele vai dizer que eu estou na mesma rotação. Por quê? Porque o conta-giros é extremamente impreciso. Mais uma vez, não gostei da solução. Vamos tentar aqui a retomada de velocidade de 60 para 120. Vamos ver o que acontece. Ar-condicionado ligado, já vou sair de terceira. Bom, a gente percebe que falta aqui um pouquinho. E a estrada está cheia, está um pouquinho difícil da gente fazer a retomada. Mas o que eu posso dizer para vocês, pessoal, agora acelerando aqui tudo, é que não espere desempenho, porque não tem. Então, na estrada, mesmo com poucas pessoas dentro do carro e ar-condicionado ligado, vai ser uma tarefa difícil fazer retomada de velocidade. E vamos lá para o nosso teste de 0 a 100. Eu não tenho muita esperança de conseguir o 0 a 100 aqui no nosso espaço, mas vamos testar, né? E vamos tentar fazer uma largadinha um pouquinho mais quente, né? Vamos lá, vamos lá. Cantou um pouquinho de pneu aqui na saída. Usando esse conta-giros para lá de impreciso. O 0 a 60 a gente conseguiu em 8.38, mas é claro que a gente não conseguiu fazer aí o 0 a 100 no nosso espaço normal. De toda forma, o 0 a 60 foi em 8.38. O desempenho não é o forte desse carro. Hora de testar o Kwid na estrada de terra. A gente viu que no desafio das lombadas ele foi muito bem, mas e numa situação mais real como essa? Bom, vamos ver como é que ele sai. Afinal de contas, o carro tem uma boa altura em relação ao solo. E mesmo que essa estrada de terra não seja nenhum desafio radical, ou seja, qualquer carro 4x2 vai passar aqui, a gente quer ver a adaptabilidade da suspensão, né? Como é que o carro se comporta. E já de cara, eu vou dizer que em relação a outros carros que a gente testou aqui, a gente percebe que a suspensão e o pneu, que tem uma boa altura, né? Então ele consegue deformar bem, até que consegue entregar um conforto considerável. Isso comparando com outros veículos que a gente já testou. Agora, o pneu é bem fininho, né? E aí o que acaba acontecendo? Se você abusar um pouquinho mais da velocidade aí em curvas de terra, você percebe que você corre o risco do carro escorregar um pouquinho para a lateral, né? Então isso você tem que ficar atento. Ainda assim, na hora de passar aí os obstáculos, eu vou dizer para você que o Kwid aqui está conseguindo ir melhor do que alguns crossovers que nós testamos nesse mesmo piso, nessa mesma situação. Então, assim, se você tem que ter um carro para enfrentar esse tipo de piso com uma certa frequência, né? Ir para regiões mais afastadas, onde o calçamento não é bom, ou frequentemente pegar a estrada de terra, ou essas situações onde um pedaço é asfalto, o outro é terra, eu vou dizer que para esse tipo de aplicação, o Kwid não vai decepcionar. Ele até que vai conseguir ir melhor do que muitos outros veículos, até mesmo de categorias superiores. Como o Kwid agora tem um programa de estabilidade eletrônico, um outro recurso que a gente encontra no carro é o auxílio de partida em rampa. Então, por exemplo, aqui eu estou numa subidinha de terra, vou tentar sair com o carro em primeira marcha, e olha que legal, tirei o pé do freio e consegui fazer a saída sem o carro escorregar. Você viu que ele cantou um pouquinho de pneu,
como eu expliquei, o pneu é um pouquinho estreito, um pouquinho fino, você perde um pouco de tração, mas pelo menos o carro não escorrega. E isso acaba ajudando bastante. Então, a inclusão do programa de estabilidade mais o auxílio de partida em rampa é um recurso a mais muito bem-vindo. Bom, pessoal, vamos testar mais uma vez a retomada de 60 a 120, só que do outro lado da rodovia, praticamente na mesma inclinação de pista. Então vamos sair aqui de terceira marcha, vou reduzir aqui para 60 e vamos acelerar aí até os 120, ó, 60 por hora, vamos pisar tudo. Aqui está um pouquinho menos de trânsito, está um pouco mais fácil. Mas como vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, desempenho aqui, chegamos aqui nos 90, no 100. Quarta marcha, já está acabando a subida. Chegamos nos 110, mas a subida já acabou. Agora estamos começando a descer. E agora a gente chegou no 120. O desempenho não é o forte do carro mesmo. Vocês devem estar esperando aí um teste de consumo. E nós mesmos estávamos bem animados em fazer esse teste. Entretanto, esta unidade do Kwid aqui apresentou uma anomalia bem esquisita no computador de bordo. Nós estamos mostrando a imagem para vocês. Com isso, pessoal, a gente não sente nenhuma confiabilidade em fazer o teste de consumo, porque a gente suspeita que esse computador de bordo esteja variado. Então a gente informou a Renault e a gente vai fazer esse teste de consumo numa outra oportunidade, com uma outra unidade do Kwid, que a gente tenha certeza que o computador de bordo esteja funcionando corretamente. E qual é a conclusão que a gente chega aqui do novo Kwid? Antes, o preço desse carro. No estado de São Paulo, aproximadamente R$ 65 mil. Essa aqui que é a versão Intense, uma das mais completas. Existe uma acima dessa, que é a Outsider. Mas aí nós vamos ter basicamente elementos estéticos. Não vai ter nada de funcional diferente em relação a esse carro aqui que a gente testou. Pois bem, e aí qual é a conclusão que a gente pode tirar? Vamos separar em dois momentos? Então vamos lá. Primeiro, as coisas que foram muito bem-vindas. Então temos um design mais interessante aqui na frente, não há dúvida. A inclusão da luz de rodagem diurna em LED, que é um equipamento importante de segurança. Programa de estabilidade eletrônico com auxílio de partida em rampa, que também é legal. Colocação aí de um alternador inteligente que dá mais eficiência para o conjunto. Reprogramação da central eletrônica. Central multimídia com a tela um pouquinho maior, inclusive com aquela solução de comando satélite. Muita gente critica, mas eu particularmente acho aquele comando satélite bem interessante. Ele é bastante prático, principalmente quando você se acostuma com a posição dos botões. Então, nesse sentido, a gente consegue ver melhorias. Agora, tem coisas aqui que eu fatalmente vou ter que criticar. Então, mudou o design e esqueceu do farol auxiliar. Farol auxiliar é importante, né? A gente viu que tem ali uma solução de colocar no futuro. A Renault deve ter deixado ali, mas podia já ter colocado no carro. Outra coisa também, esse painel definitivamente não agradou. Esse barra-grafe de LEDs parece bonitinho, mas é extremamente impreciso. Outro detalhe também que não me convence é o start-stop, porque acrescenta preço na hora de fazer manutenção e na prática não ajuda tanto assim. Então a gente consegue ver que teve melhorias e outras nem tanto. A parte legal é que a Renault pelo menos não aumentou o preço do carro. Então quando a gente olha para um cliente que quer comprar um carro 0 quilômetro, ele não quer um carro seminovo, ele não conhece bem mecânica ou não tem muito suporte mecânico para poder se aventurar com um carro seminovo. Então ele quer um carro zero. Ele quer um carro prático para o dia a dia e para encarar aí as pistas e ruas acidentadas brasileiras, ok, o Kwid é uma solução bem interessante. Agora, se você está esperando aqui um veículo para poder viajar, levar a família, ter algum conforto no banco traseiro, desempenho, definitivamente não é esse o produto. Antes da gente encerrar esse vídeo, pessoal, frisar com vocês que a gente vai ficar aguardando a posição da Renault a respeito do problema do computador de bordo, que infelizmente impediu a gente fazer um teste de consumo de forma precisa. De toda forma, pelo menos com o que a gente conseguiu fazer aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, por favor, deixe o seu like, assim a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso, afinal de contas, aqui no YouTube do Comprecar TV, você sempre tem as informações mais detalhadas comigo, Jorge Augusto.
Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar.